Era por volta das 16 horas, e eu dirigia pela BR-116, próximo a Jequié, quando vi uma mulher jovem com um bebê no colo, sentada à beira da estrada, chorando. Ela estava visivelmente assustada. Parei meu caminhão Scania azul e desci para oferecer ajuda. Ela se apresentou como Marina e disse que precisava fugir. No início, achei que fosse só mais um caso de abandono. Mas à medida que seguimos viagem, ela começou a contar sua história. E o que descobri e o motivo da fuga me colocaram no meio de algo que jamais imaginei viver. Meu nome é Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como Carlinhos do Espírito Santo. Faz mais de 20 anos que rodo nessa vida, levando carga de norte a sul, de leste a oeste. Minha base é lá em Vitória, onde vive minha esposa Vera e meus 2 filhos, Pedro e Ana. Não é uma vida fácil, mas é honesta. Sempre procurei fazer o certo, ajudar quem precisa e nunca me meter em encrenca. Até aquele dia. O sol estava meio fraco quando avistei a moça. Primeiro pensei que fosse só uma carona comum, dessas que a gente vê todo dia na estrada. Mas quando me aproximei, vi que ela estava tremendo, segurando o bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. E quando olhou para mim, vi um desespero que cortou meu coração. "Precisa de ajuda, moça?" Perguntei, descendo do caminhão devagar para não assustar ela mais ainda. O bebê não devia ter mais que alguns meses, todo enroladinho numa mantinha azul clara. Marina, foi assim que ela se apresentou, olhou para mim com uma mistura de medo e esperança. "O senhor pode me levar até o Espírito Santo?" Ela perguntou, a voz tremendo. "Eu pago o que for preciso. Eu tenho dinheiro." Ela mostrou uma bolsa pequena, mas pelo jeito que segurava, parecia que tinha mais ali do que aparentava. Expliquei que estava justamente descendo para Vitória, carregando uma carga de café que tinha pego em Minas. Seria uma viagem de umas 8 horas, parando só para descansar e abastecer. Ela aceitou na hora, e quando ajudei ela a subir na cabine, notei que suas mãos estavam geladas, mesmo com o calor que fazia. Durante a primeira hora de viagem, ela mal falou. Ficou só embalando o bebê, cantarolando baixinho umas cantigas de ninar. Eu respeitei o silêncio dela, mas minha cabeça não parava de trabalhar. 20 anos de estrada me ensinaram a reconhecer quando alguém está fugindo de algo sério. Não era só uma briga de família ou um namorado ciumento, era algo maior. Quando parei num posto para abastecer, ela pegou o bebê e foi até o banheiro. Aproveitei para dar uma olhada na bolsa dela que ficou no banco, não por curiosidade, mas por precaução. Vi que tinha muito dinheiro ali. Mais do que uma moça simples deveria ter. Notas de 100, todas novinhas, organizadas como se fossem de banco. Quando ela voltou, resolvi quebrar o gelo. "Olha, Marina, não quero ser intrometido, mas a estrada ensina a gente a perceber quando alguém está em apuro. Se quiser conversar, tô aqui. Se não quiser, tudo bem também." Ela me olhou nos olhos e vi que estava medindo se podia confiar em mim. "Seu Carlos", ela disse, "o senhor parece ser uma pessoa boa. Meu pai sempre dizia que caminhoneiro é gente honesta, que ajuda quem precisa." Ela fez uma pausa, olhando para a estrada. "Mas o que eu vou contar para o senhor pode colocar sua vida em risco. Será que mesmo assim o senhor quer saber?" Aquelas palavras fizeram meu sangue gelar. Em 20 anos de estrada, nunca tinha ouvido ninguém falar assim. Mas olhei para aquela moça, para o bebê dormindo no colo dela, e pensei na minha Ana, que tinha quase a mesma idade. Se fosse minha filha ali, eu ia querer que alguém ajudasse. "Moça, se está correndo perigo, então tem minha ajuda. Pode contar comigo." Falei isso olhando firme nos olhos dela, para que soubesse que era sério. Foi quando ela começou a contar uma história que mudaria minha vida para sempre. Marina respirou fundo e começou a contar sua história. Descobri que ela não era uma moça comum fugindo de casa. Era filha de um empresário poderoso de Salvador, dono de uma rede de postos de gasolina e transportadoras. O nome dele era Roberto Cavalcante, e eu já tinha ouvido falar dele no meio dos caminhoneiros. Não era bem visto, sempre tentando pagar frete abaixo do preço justo.
Meu pai não é o homem que aparenta ser seu Carlos, ela disse, a voz baixa para não acordar o bebê. Ele está envolvido em coisas muito sujas, lavagem de dinheiro, contrabando, até coisa pior. Marina me contou que descobriu tudo por acaso, quando entrou no escritório dele procurando uns documentos para a faculdade. Ela tinha visto planilhas com valores que não batiam com os negócios legais da família. Eram milhões de reais passando por contas fantasmas, empresas que só existiam no papel. Quando questionou o pai, ele explodiu de raiva e disse que ela nunca devia ter visto aquilo. Foi quando as ameaças começaram. Ele disse que eu sabia demais, que podia prejudicar tudo que ele construiu. Marina limpou uma lágrima que escorreu. Começou a me vigiar. Colocou seguranças para me acompanhar o tempo todo. Eu me senti como uma prisioneira na minha própria casa. A situação ficou pior quando ela descobriu que estava grávida. O pai do bebê era um rapaz que ela conheceu na faculdade, um cara simples, estudante de direito que nem sabia da família dela. Quando Roberto soube da gravidez, ficou possesso. Disse que não ia permitir que um qualquer entrasse na família. Meu pai mandou uns capangas ameaçarem o João. É o nome do pai do Gabriel, ela disse, olhando para o bebê que dormia tranquilo. Disse que se ele não sumisse da minha vida, ia acabar mal. O João ficou com tanto medo que desapareceu. Nunca mais vi ele. Durante a gravidez, Marina ficou praticamente em cárcere privado. O pai dizia que era para proteger ela e o bebê, mas ela sabia que era para impedir que contasse para alguém o que tinha descoberto. Quando o Gabriel nasceu, a situação piorou ainda mais. Meu pai disse que ia criar o menino do jeito dele, que ia fazer dele um homem de negócios igual a ele. Marina contou, abraçando o bebê mais forte. Eu não podia deixar meu filho crescer naquele ambiente sujo, então resolvi fugir. Ela passou semanas planejando a fuga. Juntou dinheiro aos poucos, tirado da mesada generosa que o pai dava para manter as aparências. Descobriu que ele viajaria para São Paulo e seria sua única chance. Esperou até o meio da tarde, quando a empregada saiu para fazer compras e fugiu pelos fundos da casa. Peguei um ônibus até Jequié, mas tinha medo de continuar de ônibus. Meu pai tem contatos em todo lugar, poderia me encontrar fácil. Foi por isso que ela estava na beira da estrada, esperando algum caminhoneiro disposto a ajudar. Ouvi tudo em silêncio, processando cada palavra. Sabia que tinha me metido numa situação complicada, mas não podia abandonar aquela moça e o bebê. Pensei na minha Vera, na minha Ana, em como seria terrível se estivessem na mesma situação. Marina, você tem algum lugar para ficar no Espírito Santo? Perguntei. Ela balançou a cabeça, dizendo que só queria chegar lá porque achava que seria mais difícil para o pai encontrar ela num estado diferente. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Olha, tenho uma casa em Vitória, minha esposa e meus filhos. Você pode ficar com a gente até se organizar, encontrar um lugar seguro. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Seu Carlos, não sei como agradecer. Vou pagar tudo. Não quero ser peso para sua família. Eu disse que não era questão de dinheiro, mas de fazer o certo. Peguei o celular e liguei para Vera, explicando a situação. Minha esposa, que tem o coração maior que o mundo, aceitou na hora. Mas enquanto seguíamos viagem, uma sensação estranha tomou conta de mim. Tinha certeza que estava sendo seguido. Pelo retrovisor, vi o mesmo carro preto há algumas horas, sempre mantendo distância. Não disse nada para Marina para não assustá-la mais, mas comecei a mudar o trajeto, pegando estradas secundárias que conhecia bem. A noite caiu e paramos num posto para jantar. Foi quando tive certeza. Éramos alvos de uma caçada perigosa. Quando entramos no restaurante do posto, notei 2 homens de terno completamente fora do ambiente. Estavam numa mesa no canto, fingindo comer, mas seus olhos não saíam da gente. Marina também percebeu e ficou pálida. Eles me encontraram, sussurrou tremendo. Mantive a calma, mas meu coração disparou. 20 anos de estrada me ensinaram que, em situações assim, o pânico é o pior inimigo. Sentamos numa mesa próxima à saída dos fundos, que dava acesso aos banheiros e à cozinha.
Pedi 2 pratos de comida e um café, agindo como se fosse tudo normal. Marina, quando eu disser, você vai para o banheiro e sai pela porta dos fundos, sussurrei. Tem uma área de carga lá atrás. Me espera lá. Ela assentiu, segurando o Gabriel mais forte. O bebê estava inquieto, como se sentisse a tensão no ar. Os homens se levantaram e começaram a se aproximar. Um deles falou no celular, certamente reportando nossa localização. Era hora de agir. Vai agora, disse para Marina. Ela se levantou naturalmente, como se fosse ao banheiro, e desapareceu no corredor. Fiquei mais alguns minutos bebendo meu café devagar. Quando terminei, deixei o dinheiro na mesa e caminhei em direção ao banheiro masculino. Mas em vez de entrar, continuei pelo corredor até a porta dos fundos. Marina estava lá, escondida atrás de umas caixas, com o bebê no colo. Vamos rápido, disse, guiando ela até meu caminhão que estava estacionado na área de carga. Subimos pela porta do passageiro e arranquei sem acender os faróis. Conhecia aquele posto como a palma da mão. Sabia que tinha uma saída secundária que dava numa estrada vicinal. Só acendi as luzes quando já estava na estrada secundária. Pelo retrovisor, vi os 2 homens saindo correndo do restaurante, procurando a gente. Mas já era tarde. Peguei uma estrada de terra que cortava por fazendas, uma rota que só os caminhoneiros antigos conheciam. Como eles conseguiram nos encontrar tão rápido? Perguntei para Marina. Ela estava pensativa, embalando o Gabriel que chorava baixinho. Meu pai tem contatos em todo lugar. Postos de gasolina, polícia, até entre vocês caminhoneiros. Isso me fez pensar. Será que tinha alguém na estrada trabalhando para o Roberto Cavalcante? Era possível. Sabia que alguns colegas às vezes faziam bicos para gente poderosa, informando sobre movimentações suspeitas. Resolvi não confiar em ninguém. Rodamos a noite toda por estradas secundárias. Marina conseguiu fazer o Gabriel dormir, cantando baixinho para ele. Aproveitei para conhecer mais sobre a situação. Ela me contou que o pai tinha conexões com políticos importantes, que protegia os negócios sujos dele. Por isso, fugir pelos meios legais não era opção. Meu pai já comprou muita gente, seu Carlos. Delegados, promotores, até juízes. Se eu fosse numa delegacia, provavelmente ele ia saber em questão de horas. Marina falou isso com uma tristeza que partiu meu coração. Ver uma moça jovem perdendo a fé na justiça não é fácil. Quando o sol começou a nascer, parei numa fazenda onde conhecia o dono. Seu Joaquim era um amigo antigo, um homem íntegro que nunca se metia em coisa errada. Expliquei a situação para ele e, sem pestanejar, ofereceu ajuda. Carlinhos, você sabe que pode contar comigo, disse seu Joaquim. A moça e o bebê podem ficar aqui o tempo que precisar. Minha esposa adora criança, vai cuidar bem deles. Marina agradeceu, mas disse que não queria envolver mais pessoas inocentes. Tomei uma decisão. Marina, vou levar você até minha casa em Vitória, como prometido, mas primeiro vamos fazer uma parada estratégica. Liguei para um amigo caminhoneiro, o Toninho, que tinha uma oficina mecânica no interior. Se alguém estava rastreando meu caminhão, precisava descobrir como. Na oficina do Toninho, descobrimos um pequeno dispositivo GPS colado embaixo do chassi. Cara, isso aqui é equipamento profissional, disse o Toninho, analisando o aparelho. Quem colocou isso tem grana e recursos. Removemos o rastreador e colocamos num caminhão que ia para o sentido contrário, para Fortaleza. Com o rastreador longe, me senti mais seguro, mas sabia que a perseguição estava longe de acabar. Roberto Cavalcante não ia desistir fácil da filha e do neto. Precisava encontrar uma forma de proteger Marina e o Gabriel de forma definitiva. Foi quando lembrei do meu cunhado, o Marcelo. Ele era advogado em Vitória, um homem sério e corajoso. Se alguém podia ajudar Marina pelos meios legais, era ele. Liguei e marquei um encontro reservado. A viagem até Vitória foi tensa, mas sem mais incidentes. Chegamos no final da tarde e levei Marina direto para minha casa. Vera recebeu ela de braços abertos como se fosse da família. Meus filhos ficaram encantados com o bebê e por um momento parecia que tudo ia ficar bem.
Mas eu sabia que a tempestade estava só começando. Na manhã seguinte, o cunhado Marcelo veio em casa cedo. Marina contou toda a história para ele, mostrando algumas fotos que tinha conseguido tirar dos documentos do pai. Marcelo ficou impressionado com a complexidade do esquema criminoso. "Marina, isso aqui é muito sério", disse ele, analisando as fotos. "Teu pai está envolvido numa rede de lavagem de dinheiro que pode ir muito além do que você imagina." Ele explicou que, pelos valores que ela tinha visto, Roberto Cavalcante provavelmente estava lavando dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes. Marcelo sugeriu que Marina procurasse a Polícia Federal, que tinha mais recursos para enfrentar esse tipo de criminalidade. "Mas tem um problema", ele continuou. "Seu pai já deve ter notado que você fugiu. Ele vai mover céus e terra para encontrar você e o Gabriel." Como se fosse profecia, o telefone da minha casa tocou. Era um número que não conhecia, mas quando atendi, reconheci a voz imediatamente. Era Roberto Cavalcante. "Carlinho do Espírito Santo, né?" A voz era fria, calculista. "Sei que tá com minha filha e meu neto. Quero eles de volta." Senti um arrepio na espinha. Como ele tinha conseguido meu número e descoberto onde eu morava? "Não sei do que o senhor está falando", respondi, tentando manter a calma. Marina me olhava apavorada, abraçando o Gabriel. "Seu Carlos, não precisa mentir. Sei exatamente onde você mora. Sei sobre sua família. Não vou repetir. Quero minha filha e meu neto de volta." A ameaça velada me fez tremer de raiva. Ninguém ameaça minha família. "Olha aqui, seu Roberto. Sua filha é maior de idade, pode ir para onde quiser. E se chegou até aqui, foi porque escolheu vir." Desliguei o telefone na cara dele, mas sabia que tinha declarado guerra. Marcelo, que ouviu a conversa, ficou preocupado. "Carlos, esse homem é perigoso. Vocês não podem ficar aqui." Ele sugeriu que fôssemos para uma casa de campo que a família dele tinha na região serrana, longe da cidade. Mas antes de sair, Marina quis me contar algo que ainda não tinha revelado. "Seu Carlos, tem uma coisa que eu não falei. Não é só sobre lavagem de dinheiro." Ela respirou fundo, como se fosse difícil falar. "Meu pai está envolvido com tráfico de pessoas." O silêncio na sala foi pesado. Vera cobriu a boca com a mão, chocada. Marcelo parou de mexer nos papéis. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. "Marina, você tem certeza disso?" perguntei, esperando que fosse mal entendido. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. "Vi documentos sobre transporte de pessoas da América do Sul para a Europa. Meninas jovens, a maioria menor de idade. Meu pai coordena parte da logística. Agora entendia por que Roberto Cavalcante estava tão desesperado para recuperar a filha. Ela sabia de um segredo que podia destruir não só ele, mas uma rede criminosa internacional. Marina não era só uma filha fujona, era uma testemunha perigosa. "Preciso entregar essas informações para a Polícia Federal", disse Marina. "Mas antes, preciso garantir que meu filho vai estar seguro." Ela me olhou com determinação. "Seu Carlos, o senhor já fez muito por mim. Não quero que sua família corra mais risco. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Marina, vim de família simples, mas sempre me ensinaram que quando se vê uma injustiça, a gente não pode cruzar os braços. Vou ajudar você até o fim." Vera segurou minha mão, mostrando que apoiava a decisão. Marcelo começou a fazer contatos com pessoas de confiança na Polícia Federal. Descobriu que já existia uma investigação sobre Roberto Cavalcante, mas faltavam provas concretas. As informações de Marina poderiam ser a chave para desmantelar toda a organização. Enquanto isso, precisávamos sair da cidade. Vera fez algumas bagagens enquanto eu preparava o caminhão. Íamos para a casa de campo da família do Marcelo, onde ficaríamos seguros até Marina poder dar seu depoimento. Mas quando saímos de casa, vi um carro estacionado na esquina. 2 homens dentro, observando cada movimento nosso. A perseguição tinha recomeçado, e dessa vez parecia que Roberto Cavalcante não ia brincar. Acelerei o caminhão, pegando rotas alternativas que conhecia. Precisava chegar na casa de campo antes que descobrissem onde íamos.
A vida de Marina, do Gabriel e da minha família dependia disso. Na estrada, Marina me fez uma pergunta que me marcou para sempre. Seu Carlos, por que o senhor está arriscando tudo por mim? Nem me conhecia antes de ontem. Olhei para ela pelo retrovisor e respondi. Porque às vezes a gente não escolhe as situações que a vida coloca na nossa frente, mas sempre pode escolher como reagir a elas. A casa de campo da família do Marcelo ficava numa região montanhosa, cercada por mata densa. Era um lugar perfeito para se esconder, longe das estradas principais. Chegamos de madrugada, depois de uma viagem cheia de desvios e paradas estratégicas para ter certeza que não tínhamos sido seguidos. Dona Francisca, a caseira, nos recebeu com carinho. Era uma senhora de uns 60 anos, que cuidava da propriedade há décadas. Quando soube da situação, se ofereceu para ajudar no que fosse preciso. Menina, essa casa já abrigou muita gente em dificuldade, disse para Marina. Pode ficar tranquila que aqui você está segura. Nos primeiros dias, parecia que tínhamos conseguido despistá-los. Marina aproveitou para descansar e cuidar do Gabriel, que estava se adaptando bem ao novo ambiente. Vera ficou com ela, dando apoio como se fosse sua própria filha. Meus filhos, Pedro e Ana, ajudavam com o bebê, encantados com o priminho que tinham ganhado. Marcelo vinha todos os dias, trazendo novidades sobre a investigação. A Polícia Federal estava interessada no caso, mas precisava de mais evidências para agir. As fotos que Marina tinha tirado eram um bom começo, mas não suficientes para uma operação contra alguém do porte do Roberto Cavalcante. Marina, eles precisam que você identifique locais específicos, pessoas envolvidas, datas de operações, explicou Marcelo. Sem isso, vai ser difícil montar um processo sólido. Marina concordou em colaborar, mas tinha medo de que isso expusesse ainda mais nossa localização. Foi quando tive uma ideia. E se a gente conseguisse mais evidências, tipo infiltrando alguém na organização do Roberto? Marcelo achou arriscado, mas Marina ficou interessada. Conheço algumas pessoas que trabalham para o meu pai. Gente boa que só está lá porque precisa do emprego. Ela sugeriu contatar Sandra, uma secretária de confiança que trabalhava no escritório principal. A Sandra sempre foi como uma mãe para mim. Ela sabe que meu pai faz coisa errada, mas nunca teve coragem de falar nada. Marina acreditava que Sandra poderia ajudar a conseguir documentos mais específicos. O plano era arriscado, mas decidimos tentar. Marina ligou para Sandra de um telefone público na cidade, explicando a situação. Sandra ficou chocada ao saber sobre o tráfico de pessoas, mas concordou em ajudar. Ela disse que Roberto estava desesperado, oferecendo recompensa por informações sobre o paradeiro da filha. Seu Roberto está ficando paranoico, contou Sandra. Mandou vasculhar sua casa, seus amigos, até ofereceu dinheiro para quem soubesse onde você estava. Mas também está apagando rastros, queimando documentos, mudando operações de lugar. Isso nos preocupou. Se Roberto estava destruindo evidências, Marina precisava agir rápido. Combinamos que Sandra tentaria fotografar o máximo de documentos possível antes que fossem destruídos. Ela tinha acesso aos arquivos confidenciais e conhecia a rotina do escritório. Alguns dias depois, Sandra conseguiu mandar por e-mail várias fotos de documentos comprometedores. Eram planilhas detalhadas de operações de tráfico, com nomes, rotas, valores. Tinha até correspondência com criminosos de outros países, coordenando o envio de mercadoria, um eufemismo cruel para se referir às vítimas. Marcelo ficou impressionado com o material. Com isso aqui, a Polícia Federal pode desmantelar a organização inteira, disse ele. Mas tem um problema. Se seu pai descobrir que a Sandra está ajudando vocês, ela vai estar em perigo mortal. E como se fosse premonição, no dia seguinte Sandra ligou desesperada. Marina, acho que seu pai desconfiou de mim. Ele está me fazendo perguntas estranhas, querendo saber se alguém mexeu nos arquivos. Ela disse que Roberto tinha contratado um especialista em segurança para investigar possíveis vazamentos. Não tínhamos muito tempo. Marcelo marcou uma reunião urgente com o delegado da Polícia Federal. Íamos entregar todo o material
e formalizar a denúncia. Marina seria incluída no programa de proteção à testemunha, garantindo segurança para ela e para o Gabriel. Mas na véspera da reunião, aconteceu algo que mudou tudo. Dona Francisca veio correndo, dizendo que tinha visto homens estranhos rondando a propriedade. Estavam com binóculos, observando a casa de longe. Ela contou preocupada. Meu sangue gelou. Roberto Cavalcante tinha nos encontrado. Era hora de sair dali, mas para onde? A rede dele parecia alcançar qualquer lugar. Marina pegou o Gabriel no colo, pronta para mais uma fuga. Mas dessa vez, eu tinha um plano diferente. Marina, chegou a hora de parar de correr, disse para ela. Vamos enfrentar essa situação de frente. Mas primeiro, preciso garantir que você e o Gabriel estejam seguros. Liguei para Toninho, meu amigo da oficina, pedindo um favor especial. A batalha final estava começando e eu não ia deixar que Roberto Cavalcante machucasse minha família estendida. Toninho chegou de madrugada com 2 caminhões iguais ao meu, parte do plano que tramamos. A ideia era simples, confundir os perseguidores, fazendo eles seguirem o caminhão errado, enquanto Marina e o Gabriel seguiam em segurança para o local da reunião com a Polícia Federal. Carlinhos, você tem certeza disso? Perguntou Toninho, preocupado. Essa galera não brinca em serviço. Expliquei que era a nossa única chance. Se conseguíssemos ganhar algumas horas, Marina poderia entregar as evidências e entrar no programa de proteção. Dividimos o grupo. Vera e os meninos foram com Toninho num dos caminhões, seguindo para a casa de uns parentes no interior. Marina e o Gabriel iriam comigo no caminhão original, direto para Vitória. O terceiro caminhão seria dirigido pelo Zé, outro amigo caminhoneiro, servindo como isca. Saímos da propriedade às 5 da manhã, cada um pegando uma rota diferente. Pelo retrovisor, vi que o Zé tinha conseguido atrair a atenção dos perseguidores. 2 carros seguiram o caminhão dele, acreditando que Marina estava ali. A estratégia funcionou parcialmente. Conseguimos chegar em Vitória sem ser seguidos, mas durante o trajeto, Marcelo ligou com uma notícia terrível. Sandra tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ela estava, e Roberto Cavalcante disse que ela tinha tirado férias. Carlos, isso é muito sério, disse Marcelo. Se fizeram alguma coisa com a Sandra, vocês são os próximos. Marina ficou devastada, se culpando pelo sumiço da amiga. Ela tá assim por minha causa, seu Carlos. Não posso deixar isso passar. Chegamos no prédio da Polícia Federal meio-dia. Marcelo estava esperando com o delegado Ribeiro, um homem sério que já conhecia o caso. Marina entregou todo o material, dando detalhes sobre as operações criminosas do pai. O delegado ficou impressionado com a quantidade de evidências. Dona Marina, com esse material podemos deflagrar uma operação imediatamente, disse o delegado. Mas preciso que a senhora entenda. Seu pai vai fazer de tudo para impedir que essas informações cheguem à justiça. Ele explicou que Roberto Cavalcante tinha influência política significativa. Foi quando recebemos uma ligação no celular do delegado. Era Roberto Cavalcante pedindo para falar com a filha. O delegado colocou no viva-voz e a voz fria do empresário ecoou na sala. Marina, minha filha, sei que você está aí. A voz dele era calculista, sem demonstrar emoção. Quero fazer uma proposta. Você volta para casa com seu filho e esquecemos essa história toda. Em troca, garanto que nada vai acontecer com seus amigos. Marina olhou para mim, depois para o delegado. E a Sandra? O que você fez com ela? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. A Sandra está bem, apenas mudou de ares. Mas se você não voltar, não posso garantir que continue assim. O delegado fez sinal para Marina não responder. Ele mesmo falou: Senhor Roberto, esta é a Polícia Federal. Sua filha está sob nossa proteção e suas ameaças estão sendo gravadas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Delegado, o senhor não sabe com quem está lidando. Roberto respondeu. Tenho amigos em Brasília, gente que pode acabar com sua carreira com um telefonema. O delegado Ribeiro sorriu friamente. Senhor Roberto, eu também tenho amigos em Brasília, e eles estão muito interessados no seu caso.
A ligação foi encerrada, mas o clima na sala ficou tenso. Era claro que Roberto não ia desistir fácil. O delegado explicou que a operação seria deflagrada em 48 horas, tempo suficiente para coordenar com outras unidades da Polícia Federal e Ministério Público. Mas até lá, vocês precisam ficar em local seguro, disse o delegado. Vou providenciar escolta policial. Marina agradeceu, mas eu tinha uma sensação ruim. 20 anos de estrada me ensinaram a confiar no instinto e meu instinto dizia que o perigo estava longe de acabar. Quando saímos do prédio da Polícia Federal, notei um carro preto parado do outro lado da rua. 2 homens dentro, observando a movimentação. Avisei o delegado que imediatamente chamou reforços, mas quando a viatura chegou, o carro tinha desaparecido. Carlos, eles sabem onde estamos, disse Marina segurando o Gabriel com força. O bebê parecia sentir a tensão, chorando baixinho. Decidi que não podíamos mais contar só com a proteção oficial. Precisava usar meu conhecimento da região para manter Marina e o Gabriel seguros. Liguei para um velho amigo, o Sebastião, que tinha um sítio isolado nas montanhas. Ele era ex-militar, homem de confiança absoluta. Carlinhos, pode vir. Aqui ninguém chega sem eu saber, disse ele. Era nosso melhor esconderijo até a operação ser deflagrada. Mas no caminho para o sítio, aconteceu algo que me fez ver que Roberto Cavalcante estava disposto a tudo. Na estrada, encontramos um bloqueio policial. Só que algo estava errado. Os policiais não pareciam estar seguindo protocolos normais. Quando me aproximei para mostrar os documentos, reconheci um dos policiais. Era um dos homens que tinham nos perseguido no posto de gasolina. Meu sangue gelou. Roberto tinha conseguido infiltrar gente até na polícia. Documentos do veículo e dos passageiros, disse o falso policial. Marina se abaixou no banco, tentando se esconder com o Gabriel. Pensei rápido. Se entregasse os documentos, eles saberiam exatamente quem éramos. Se tentasse fugir, poderiam nos perseguir. Foi quando lembrei de uma coisa que meu pai sempre dizia. Filho, quando tudo parece perdido, é hora de usar a cabeça. Entreguei meus documentos normalmente, mas disse que Marina era minha sobrinha, que estava levando ela para o hospital porque o bebê estava passando mal. O falso policial examinou os documentos, claramente procurando o nome de Marina. Como não encontrou, começou a ficar desconfiado. E os documentos da moça? Perguntou. Foi quando Marina, com uma coragem que me impressionou, levantou a cabeça e disse: Oficial, meu filho está com febre alta. Por favor, preciso chegar no hospital. O Gabriel, como se entendesse a situação, começou a chorar mais forte. O falso policial hesitou, olhando para o bebê que realmente parecia doente pela agitação. Depois de alguns segundos que pareceram horas, ele acenou para passarmos. Acelerei devagar, mantendo a calma até passar do bloqueio. Só quando tínhamos rodado alguns quilômetros, parei para respirar. Marina, você foi muito corajosa ali, disse para ela. Salvou nossa pele. Chegamos no sítio do Sebastião sem mais incidentes. Ele nos recebeu armado, pronto para qualquer eventualidade. Carlinhos, você se meteu numa encrenca grande dessa vez, disse ele, mas com um sorriso que mostrava que estava do nosso lado. Naquela noite, enquanto Marina descansava com o Gabriel, conversei com Sebastião sobre a situação. Ele tinha experiência militar e entendia de táticas. Carlos, esse Roberto Cavalcante não vai parar. Homem com esse poder só respeita a força. Acordei antes do amanhecer com a decisão tomada. Não podia mais ficar só fugindo e me escondendo. Marina e o Gabriel mereciam uma vida em paz. E isso só ia acontecer se eu enfrentasse Roberto Cavalcante de frente. Sebastião tentou me dissuadir, mas eu já tinha traçado um plano. Carlos, você tá louco? Ir direto na toca do leão é suicídio, disse Sebastião, verificando as armas dele. Esse homem é perigoso, tem uma organização inteira trabalhando para ele. Expliquei que justamente por isso precisava agir de forma inesperada. Marina acordou e ouviu nossa conversa. Ficou apavorada com minha ideia.
Seu Carlos, não pode fazer isso. Meu pai é capaz de matá-lo sem pestanejar. Ela me contou que Roberto já tinha eliminado pessoas que representavam ameaça aos negócios dele. Mas eu tinha um trunfo que Roberto não esperava. Durante anos, rodando estrada, conheci muita gente. Tinha contatos em todo lugar, inclusive alguns que já tinham trabalhado para ele e conheciam os pontos fracos da organização. Era hora de usar essas conexões. Liguei para um velho conhecido, o Maranhão, ex-motorista da empresa de Roberto. Ele tinha saído da empresa depois de descobrir sobre os negócios sujos, mas guardava informações valiosas. Carlinhos, esse cara é cobra criada, mas conheço alguns segredos dele que podem te ajudar. Maranhão me contou que Roberto tinha uma fraqueza. A mãe dele, Dona Eulália, uma senhora de 80 anos que morava numa casa isolada nos arredores de Salvador. Roberto visitava a mãe todo domingo religiosamente, sempre sozinho, sem seguranças. Era sua única rotina previsível. Ele nunca leva proteção para a casa da mãe porque não quer que ela saiba dos negócios sujos dele, explicou Maranhão. Para ela, ele ainda é o filho trabalhador e honesto. Era minha chance de ter uma conversa particular com Roberto, longe dos capangas dele. Expliquei o plano para Marina e Sebastião. Ia viajar para Salvador, encontrar Roberto na casa da mãe e fazer uma proposta. Ele parava de perseguir Marina e o Gabriel. E, em troca, eu convenceria ela a não testemunhar contra ele. Era mentira, claro, mas precisava de tempo para que a operação policial fosse deflagrada. Seu Carlos, isso é muito arriscado, disse Marina. Meu pai não vai acreditar numa proposta dessas. Ele sabe que as evidências já estão com a polícia. Eu sabia que ela tinha razão, mas era a nossa única chance de ganhar tempo. Sebastião decidiu me acompanhar. Carlos, se vai fazer essa loucura, não vai sozinho. Tenho uns contatos em Salvador que podem dar apoio. Combinamos que Marina ficaria no sítio com o Gabriel, protegida pelo sistema de segurança que Sebastião tinha montado. A viagem para Salvador foi tensa. Durante o trajeto, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Uma semana atrás, eu era apenas um caminhoneiro comum, preocupado em entregar minha carga e voltar para casa. Agora estava no meio de uma guerra contra uma organização criminosa. Chegamos em Salvador no sábado à tarde. Sebastião tinha conseguido informações atualizadas sobre a rotina de Roberto através dos contatos dele. Confirmamos que ele costumava visitar a mãe todo domingo de manhã, chegando sempre por volta das 10 horas. Passamos a noite num hotel simples, longe do centro da cidade. Sebastião revisou o plano várias vezes, preparando diferentes cenários. Carlos, se as coisas saírem do controle, nossa prioridade é sair vivo. Marina e o Gabriel precisam de você. No domingo de manhã, chegamos na região onde morava a Dona Eulália. Era um bairro residencial tranquilo, com casas antigas e ruas arborizadas. A casa dela era simples, com um jardim bem cuidado na frente. Nada que indicasse que o filho da dona era um criminoso poderoso. Estacionamos numa rua paralela e esperamos. Às 10h15, um carro preto chegou. Roberto Cavalcante desceu sozinho, como o Maranhão tinha previsto. Era um homem de meia idade, bem vestido, que aparentava ser um empresário respeitável. Se eu não soubesse da verdade, jamais imaginaria os crimes que ele cometia. Esperei ele entrar na casa da mãe antes de me aproximar. Meu coração batia forte enquanto caminhava até a porta. Sebastião ficou no carro, pronto para intervir se fosse necessário. Respirei fundo e toquei a campainha. Dona Eulália abriu a porta, uma senhora frágil de cabelos brancos e olhos gentis. "Oi, meu filho, em que posso ajudá-lo?" perguntou ela com um sorriso. Eu me apresentei como um amigo da Marina, explicando que precisava falar com Roberto sobre um assunto importante. "Roberto, tem um moço aqui que diz ser amigo da Marina." Ela gritou para dentro da casa. Ouvi passos apressados e logo Roberto apareceu na porta. Quando me viu, seus olhos se encheram de ódio, mas tentou manter a compostura na frente da mãe. "Mãe, pode deixar que eu resolvo", disse ele, saindo de casa e fechando a porta atrás de si. Ficamos cara a cara no jardim da frente, dois homens de mundos completamente diferentes.
unidos apenas pelo destino de uma moça e um bebê. Senhor Roberto, vim aqui como homem de bem para conversar, disse, mantendo a voz firme. Marina é uma moça adulta, mãe de família. Ela tem o direito de escolher sua própria vida. Roberto deu uma risada amarga, como se tivesse ouvido uma piada. Caminhoneiro, você não entende a situação, disse ele se aproximando. Minha filha se meteu em assuntos que não devia. Agora precisa voltar para casa, onde vai estar segura. O jeito que ele falou segura soou mais como uma ameaça do que proteção. Resolvi ser direto. Sei dos seus negócios, Roberto. Marina me contou tudo. Lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas. É por isso que ela fugiu. Não quer que o filho cresça nesse ambiente. Os olhos dele se estreitaram e percebi que tinha tocado no ponto certo. Você não sabe de nada, seu ignorante. Ele respondeu, tentando manter a calma. São negócios legítimos, empresas sérias. Minha filha inventou essas histórias porque está revoltada com o namorado que expulsei da vida dela. Roberto tentava parecer convincente, mas eu via o nervosismo em seus gestos. E a Sandra? Onde ela está? Perguntei, observando sua reação. Roberto hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Sandra pediu demissão, decidiu mudar de vida. Não tem nada a ver com isso. Mas o jeito que evitou meu olhar me disse tudo o que precisava saber. Foi quando ouvi um barulho vindo de dentro da casa. Dona Eulália tinha aberto a janela e estava tentando ouvir nossa conversa. Roberto percebeu e ficou visivelmente incomodado. Mãe, pode fechar a janela? Estou resolvendo um assunto de trabalho. Aproveitei a distração para fazer minha proposta. Roberto, vou ser claro com você. Marina já está sob proteção da Polícia Federal. As evidências já foram entregues. Mas se você parar de perseguir ela e o Gabriel, posso convencê-la a não testemunhar contra você. Roberto me olhou com desprezo. Você acha que sou idiota? Sei que minha filha já falou tudo o que sabia para a polícia. Não tem volta. Ele pausou, pensando nas próximas palavras. Mas posso fazer uma proposta melhor. 5 milhões de reais para você convencer Marina a desaparecer, sair do país, ir para bem longe. A proposta me chocou. 5 milhões era mais dinheiro do que eu sonharia ganhar em toda a minha vida. Mas a forma como ele falou desaparecer me deu arrepios. Não era sobre Marina fugir, era sobre ela e o Gabriel nunca mais serem vistos. Não estou interessado no seu dinheiro sujo, respondi, olhando firme nos olhos dele. Só quero que deixe Marina e o Gabriel em paz. Eles não representam ameaça para você se você parar com os crimes. Roberto deu uma gargalhada sarcástica. Parar com os crimes? Caminhoneiro, você vive num mundo de fantasia. Tem uma organização que movimenta bilhões, emprega centenas de pessoas. Não vou jogar tudo fora por causa dos escrúpulos da minha filha. A máscara de empresário respeitável tinha caído completamente. Foi quando Dona Eulália abriu a porta da frente. Roberto, filho, quem é esse moço? Por que vocês estão discutindo? Ela olhou para mim com curiosidade. O senhor conhece minha neta Marina? Faz tempo que não a vejo. Roberto ficou claramente desconfortável. Mãe, não é nada importante. Pode voltar para dentro. Mas a senhora insistiu. Esse moço disse que é amigo da Marina. Ela tá bem? E o bebezinho? Ainda não conheci meu bisneto. A situação estava ficando constrangedora para Roberto. Percebi que ele escondia completamente os negócios sujos da mãe, que realmente acreditava que o filho era um empresário honesto. Era minha chance de pressionar mais. Dona Eulália, Marina tá bem sim. Ela só tá com medo do que possa acontecer com ela e o bebê, disse, olhando significativamente para Roberto. Tem gente ameaçando ela, querendo separar ela do filho. A expressão da senhora mudou completamente. Como assim ameaçando? Quem faria uma coisa dessas com uma moça e um bebê? Ela olhou para o filho, esperando uma explicação. Roberto estava visivelmente irritado com o rumo da conversa. Mãe, é complicado. São problemas de família que vou resolver, disse ele, tentando encerrar o assunto. Mas Dona Eulália não estava satisfeita. Roberto, traga Marina e o bebê para cá. Quero conhecer meu bisneto. Quero ter certeza que eles estão bem. Roberto olhou para mim com ódio puro.
Eu tinha conseguido colocá-lo numa situação impossível. Se trouxesse Marina, ela poderia contar a verdade para a avó. Se não trouxesse, teria que inventar desculpas que levantariam mais suspeitas. Seu Carlos, disse ele, usando meu nome pela primeira vez. Acho que nossa conversa terminou aqui. Ele se virou para a mãe. Mãe, preciso resolver umas coisas antes de trazer Marina. Daqui a alguns dias ela vem visitar a senhora. Percebi que tinha conseguido plantar sementes de dúvida na mente de Dona Eulália. Roberto ia ter que ser mais cuidadoso dali para frente, sabendo que a mãe estava prestando atenção nos movimentos dele. Quando me despedi da senhora e caminhei de volta para o carro, Roberto me seguiu. Caminhoneiro, você não sabe o que acabou de fazer, disse ele, a voz carregada de raiva. Envolveu uma pessoa inocente numa guerra que não é dela. Roberto, a única pessoa que pode acabar com essa guerra é você, respondi, parando para encará-lo. Pare de perseguir sua filha. Aceite que ela escolheu uma vida diferente. Ou então, enfrente as consequências dos seus crimes. Entrei no carro onde Sebastião me esperava e saímos da rua tranquilamente. Pelo retrovisor, vi Roberto parado no jardim da mãe, claramente furioso, mas sem poder fazer nada ali. Tinha conseguido o que queria, mostrar para ele que também sabia jogar o jogo da pressão psicológica. No caminho de volta para o Espírito Santo, Sebastião e eu discutimos o que tinha acontecido. Carlos, você cutucou a onça com vara curta, disse ele. Esse Roberto vai vir com tudo agora. Eu sabia que ele estava certo, mas também sabia que tinha conseguido algo importante. Mostrar para Roberto que não estava sozinho nessa luta. Quando chegamos no sítio, Marina estava desesperada. Seu Carlos, o delegado Ribeiro ligou várias vezes. Aconteceu alguma coisa com a operação. Liguei imediatamente para ele. E as notícias não eram boas. Alguém tinha vazado informações sobre a operação e Roberto tinha conseguido destruir grande parte das evidências. Carlos, precisamos acelerar tudo, disse o delegado. Recebemos informações de que Roberto está planejando deixar o país. Se ele fugir, vai ser muito difícil prendê-lo. A operação que estava marcada para 2 dias depois seria antecipada para aquela mesma noite. Marina ficou preocupada. Seu Carlos, se meu pai fugir, ele pode continuar me perseguindo de fora do país. Tem conexões internacionais, pode contratar alguém para me encontrar em qualquer lugar. Era verdade. Precisávamos garantir que Roberto fosse preso, não apenas espantado. O delegado Ribeiro veio pessoalmente ao sítio com uma equipe de agentes federais. Explicou que Marina teria que participar da operação, servindo como isca para atrair Roberto até um local onde pudesse ser preso. Era arriscado, mas era a única forma de garantir que ele não escapasse. O plano é simples, explicou o delegado. Marina vai ligar para o pai, dizendo que quer negociar, que está cansada de fugir e quer voltar para casa, mas com condições. Vamos marcar um encontro num local que possamos controlar. Marina hesitou. Delegado, meu pai é muito esperto. Ele vai desconfiar de qualquer proposta que eu faça. O delegado concordou, mas disse que tinham um trunfo. A conversa que eu tinha tido com Dona Eulália. Roberto estava sob pressão familiar também. Sua avó já está cobrando para ver você e o Gabriel, lembrei Marina. Pode usar isso como justificativa, dizer que quer levar o Gabriel para conhecer a bisavó, mas só se Roberto garantir que não vai haver mais perseguições. Decidimos que o encontro seria numa igreja antiga, no centro de Vitória. Um lugar público, mas onde a Polícia Federal podia se posicionar sem chamar atenção. Marina ligaria para Roberto dizendo que escolheu aquele local por ser sagrado, onde não haveria violência. Quando Marina fez a ligação, pude ouvir a conversa pelo viva-voz. Roberto ficou surpreso com o telefonema, mas aceitou a proposta rapidamente demais. Filha, fico feliz que tenha mudado de ideia. Vou aí agora mesmo buscar você e meu neto, disse ele. Pai, preciso que venha sozinho, disse Marina, seguindo o roteiro que tínhamos combinado. Quero conversar em paz, sem seguranças, sem ameaças. É nossa chance de resolver isso em família. Roberto concordou, mas eu tinha certeza que não viria desarmado.
A operação foi montada cuidadosamente. Agentes federais se espalharam pela igreja e arredores, alguns disfarçados de fiéis, outros de vendedores ambulantes. Marina entraria na igreja com o Gabriel, eu ficaria do lado de fora, pronto para qualquer eventualidade. 2 horas antes do encontro, recebemos uma notícia que mudou tudo. Sandra tinha sido encontrada, viva mas hospitalizada. Ela tinha sofrido um acidente de carro, mas conseguiu falar com a polícia antes de perder a consciência. Confirmou tudo que Marina tinha dito e revelou mais detalhes sobre a organização criminosa. Carlos, com o depoimento da Sandra, temos evidências suficientes para prender Roberto mesmo que ele não confesse nada, disse o delegado. Mas ainda precisamos pegá-lo. Se fugir do país, vai ser complicado conseguir extradição. Chegou a hora do encontro. Marina entrou na igreja com o Gabriel, que estava calmo no colo dela. Posicionei-me do lado de fora, observando todos os movimentos. Sebastião ficou no carro, motor ligado, pronto para uma possível fuga. Roberto chegou pontualmente, dirigindo sozinho como tinha prometido. Mas notei que ele olhava nervosamente para os lados, claramente desconfiado. Quando entrou na igreja, os agentes se comunicaram por rádio, confirmando que o alvo estava no local. Através do sistema de comunicação, ouvi a conversa entre pai e filha. Roberto tentava parecer carinhoso, falando sobre como tinha sentido falta dela e do neto. Mas Marina manteve-se firme, exigindo garantias de que a perseguição acabaria. Pai, quero que pare com tudo isso. Os negócios sujos, as ameaças, tudo. Quero criar meu filho numa família honesta, disse Marina, a voz tremendo de emoção. Roberto tentou negar novamente, mas ela insistiu. Pai, eu vi os documentos, sei de tudo. Foi quando Roberto perdeu a paciência. Marina, você é muito ingênua. Não entende que tudo que fiz foi para dar uma vida boa para nossa família. Esse dinheiro pagou seus estudos, sua vida confortável. A confissão dele estava sendo gravada pelos agentes. Mas, pai, esse dinheiro vem do sofrimento de outras pessoas. Meninas que são vendidas como escravas, famílias destruídas pelas drogas. Marina estava chorando, mas continuou firme. Não quero que meu filho carregue esse peso na consciência. Roberto se levantou da cadeira onde estava sentado, visivelmente irritado. Chega, Marina, você vem comigo agora com o menino. Vamos sair do país até as coisas se acalmarem. Era o sinal que os agentes estavam esperando. O delegado Ribeiro entrou na igreja com a equipe, cercando Roberto. Polícia Federal, o senhor está preso. Roberto olhou ao redor, percebendo que tinha caído numa armadilha. Seus olhos se encheram de ódio quando olhou para Marina. Você me traiu, sua desgraçada! Gritou ele, tentando avançar na direção da filha. Mas os agentes foram mais rápidos, imobilizando ele antes que pudesse alcançá-la. Marina abraçou o Gabriel, chorando de alívio. Roberto foi levado algemado, gritando ameaças e protestando inocência, mas as evidências eram irrefutáveis. Documentos, gravações, depoimentos. Sua organização criminosa seria desmantelada completamente. Enquanto assistia Roberto sendo colocado na viatura policial, pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. Uma simples parada para ajudar uma moça na estrada tinha mudado minha vida para sempre. Mas olhando para Marina e o Gabriel, sabia que tinha feito a coisa certa. 6 meses depois da prisão de Roberto Cavalcante, a vida tinha voltado ao normal, mas com algumas mudanças importantes. Marina decidiu ficar em Vitória, onde se sentia segura. Conseguiu um emprego numa empresa de advocacia, usando seus conhecimentos em administração para ajudar em casos de direitos humanos. O Gabriel crescia saudável e feliz, considerado por toda a minha família como um netinho de coração. Vera se apegou tanto a ele que às vezes brincava dizendo que tinha ganhado mais um filho. Pedro e Ana adoravam o priminho, sempre disputando quem ia brincar com ele primeiro. Roberto foi condenado a 20 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. Sua organização foi completamente desmantelada e mais de 30 pessoas foram presas.
Sandra se recuperou completamente do acidente e se tornou testemunha-chave no processo. Dona Eulália ficou devastada quando soube a verdade sobre o filho. Marina teve a coragem de visitá-la e contar tudo pessoalmente. A senhora, apesar do choque, recebeu a neta e o bisneto de braços abertos. "Minha filha, você fez o certo", disse ela, abraçando Marina. "Prefiro ter um filho preso do que um filho criminoso solto. Minha vida na estrada continuou, mas agora com um propósito diferente. Comecei a colaborar com ONGs que combatem o tráfico de pessoas, usando meu conhecimento das rodovias para identificar rotas suspeitas e ajudar vítimas. Descobri que tinha um dom para reconhecer pessoas em situação de risco. O caso ganhou repercussão nacional e fui convidado para dar palestras em eventos de caminhoneiros sobre como identificar e combater crimes nas estradas. Nunca imaginei que me tornaria uma espécie de ativista, mas a vida, às vezes, nos leva por caminhos que não planejamos. Marina conheceu um rapaz na empresa onde trabalhava, um advogado jovem e honesto chamado Felipe. Eles se casaram numa cerimônia simples e eu tive a honra de levá-la até o altar. Durante a cerimônia, pensei em como a vida pode mudar completamente por causa de uma única decisão. O Gabriel deu seus primeiros passos na minha casa, no quintal onde Pedro e Ana brincavam quando eram pequenos. Ver aquele menino crescendo numa família amorosa, longe da sombra dos crimes do avô, me enchia de satisfação. Sabia que Marina tinha tomado a decisão certa, mesmo sendo a mais difícil. João, o pai biológico do Gabriel, apareceu alguns meses depois. Tinha ficado sabendo do caso pelos jornais e procurou Marina para pedir perdão por ter desaparecido. Eles conversaram longamente e ele conheceu o filho. Não reataram o namoro, mas mantiveram uma relação cordial pelo bem da criança. Sebastião se tornou um amigo ainda mais próximo depois de tudo que passamos juntos. Ele decidiu vender o sítio e se mudar para Vitória, onde abriu uma empresa de segurança especializada em proteção de testemunhas. "Carlos, a gente viu que tem muita gente precisando de ajuda por aí", disse ele. "Vamos fazer a diferença." O delegado Ribeiro foi promovido e condecorado pelo sucesso da operação. Sempre que nos encontramos, ele faz questão de dizer que foi minha coragem em enfrentar Roberto que fez a diferença no caso. "Carlos, você mostrou que cidadão comum também pode lutar contra o crime organizado", disse ele numa das palestras que fizemos juntos. Toninho, meu amigo da oficina, virou meio que um herói entre os caminhoneiros da região. A história de como ele ajudou na fuga se espalhou, e agora sua oficina é ponto de encontro para quem quer trocar informações sobre segurança nas estradas. "Carlinhos, você transformou a gente numa rede de proteção", ele brinca. "Maranhão, que me deu as informações sobre Roberto, conseguiu um emprego numa transportadora honesta. Ele sempre diz que foi a melhor decisão da vida dele ter saído da empresa de Roberto quando descobriu os crimes. A consciência limpa vale mais que qualquer salário", ele me disse. Marina se formou em Direito numa faculdade de Vitória, inspirada pela experiência que viveu. Sua monografia foi sobre proteção a testemunhas em casos de crime organizado, e ela pretende se especializar nessa área. "Seu Carlos, quero ajudar outras pessoas que passam pelo que passei", ela me contou. "Vera sempre diz que nossa família ficou mais rica depois que Marina e Gabriel chegaram. Não em dinheiro, mas em amor e propósito. Carlos, Deus colocou essa moça no nosso caminho para nos ensinar o que realmente importa na vida", ela fala, enquanto embala o Gabriel para dormir. Pedro e Ana aprenderam lições importantes com toda essa história. Pedro, que sempre foi meio rebelde, mudou completamente depois de ver os perigos que a desonestidade pode trazer. Ana desenvolveu um interesse por trabalhos sociais, sempre perguntando como pode ajudar pessoas necessitadas. Hoje, quando pego a estrada, olho com outros olhos para cada pessoa que vejo à beira do asfalto. Sei que qualquer uma delas pode estar vivendo um drama, precisando de uma mão amiga. Parar para ajudar aquela moça com um bebê no colo
Foi a melhor decisão que já tomei na vida. A organização criminosa de Roberto foi completamente desarticulada. Mais de 50 meninas que eram vítimas de tráfico foram resgatadas e receberam ajuda para reconstruir suas vidas. Saber que contribuí para salvar essas pessoas me enche de orgulho e gratidão. Marina criou uma ONG chamada Estrada da Esperança, que ajuda mulheres em situação de violência doméstica e vítimas de tráfico humano. Ela usa a experiência dela para dar força para outras mulheres que estão passando por situações similares. Seu Carlos, o senhor me mostrou que sempre existe uma saída. Ela me disse na inauguração da sede. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho na estrada, penso em como nossa vida é imprevisível. Saí de casa naquele dia apenas para entregar uma carga de café e voltei carregando uma família inteira no coração. A estrada me ensinou que os encontros mais importantes da vida acontecem quando menos esperamos. Roberto ainda está preso e provavelmente ficará por muitos anos. Recebi notícias de que ele tenta manter contato com Marina através de advogados, pedindo perdão e prometendo mudança. Mas Marina é firme. Só aceita conversar com ele quando tiver certeza de que mudou de verdade, não apenas porque está preso. Gabriel completou 2 anos na semana passada e fizemos uma festa na minha casa. Vendo aquele menino correndo pelo quintal, rindo e brincando, penso em como a vida dele seria diferente se Marina não tivesse tido coragem de fugir. Ele nunca saberá do perigo que correu, mas crescerá conhecendo os valores corretos. A história toda me ensinou que fazer o certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Cada dia que vejo Marina feliz, trabalhando e construindo uma vida digna para o Gabriel, confirma que tomamos as decisões certas. A estrada da redenção não é apenas uma metáfora. É o caminho que todos nós percorremos quando escolhemos o bem sobre o mal. Hoje, quando outros caminhoneiros me perguntam se faria tudo de novo, respondo sem hesitar: faria 1000 vezes. Porque aprendi que nossa missão na vida não é apenas transportar cargas de um lugar para o outro, mas também carregar esperança, amor e justiça por onde passamos. E essa é a carga mais valiosa que um homem pode levar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.